Oi, gente, vamos lá fazer mais uma correçãozinha aqui das atividades, né? Essa aqui é a aula de resistências ômicas. Eu deixei para vocês 3 questões lá no final, né, desse documento, ok? Essa questão aqui, questão 2 aí do seu próprio livro, ok? Ela vai dizer o seguinte: aplica-se uma diferença potencial nos terminais de um resistor, que obedece à lei de Ohm. Resistor ômico. Então aqui a primeira informação importante, ele é um resistor ômico. Se ele é um resistor ômico, você já sabe, você já viu lá na aula as características, né? Ele vai obedecer à lei de Ohm, que é uma equação de primeiro grau. Então, no gráfico de U em função de I, isso tem que ser uma reta crescente, né? Partindo do zero, ok? Ele quer saber qual dos gráficos a seguir não representa o comportamento desse resistor. Então lá, esse gráfico ele representa exatamente o que é a lei de Ohm. U igual a R vezes I, que é uma função de primeiro grau, certo? Então, esse aqui já está certo, é um gráfico, ok? Os outros dois que seguem aqui, ó, o B e o C, tanto B quanto C, eles estão mostrando o que é um resistor ômico. O que é um resistor ômico? É um resistor que tem resistência constante, ou seja, pode aumentar a corrente, pode diminuir a corrente, pode aumentar a tensão, pode diminuir a tensão, o valor da resistência se mantém constante. Então é justamente a característica do resistor ômico. E o último é o que não vai ser, né? Aqui o que você vai ter? Você vai ter uma curva, né? A gente não sabe se isso é uma parábola ou se é uma exponencial, mas isso daqui não é uma reta. Ou seja, se não é uma reta, não vai obedecer à lei de Ohm. U igual a R vezes I aqui não vai ser válido. Beleza? Então, um exercício de análise gráfico bem tranquilo, bem direto. Esse outro aqui também é, né? Esse aqui caiu no Unesp, ok? Ele vai falar também, ó, já citando que é um resistor ômico, que foi ligado a uma fonte de tensão variável. Tá? Essa setinha na fonte de tensão aqui é só para mostrar que você pode variar a tensão, aumentar ou diminuir a voltagem, tá? Suponha que a temperatura do resistor não se altere significativamente com a potência, que é a característica do resistor ômico, de modo que a resistência não varie. Ao se construir o gráfico da potência dissipada pelo resistor em função da diferença de potencial aplicada a seus terminais, obteve-se a curva representada em. Então vamos lá. Ele quer um gráfico de quem? De P em função de U. Então olha só. A relação de P em função de U é P igual a U ao quadrado sobre R. Ok? Se o R que está aqui embaixo, esse R aqui é constante, consequentemente, o que você vai ter como sendo a sua função? Você vai ter uma função quadrática aqui, ó. Aqui, ó. P é proporcional ao U ao quadrado. Então, o que a gente já não pode ter aqui dentro das nossas possibilidades? Então, olha só. Esse gráfico aqui já não pode. Esse gráfico B aqui, ó, esse já não. Não pode. Esse gráfico aqui, que é o E, também não pode, que aqui a potência está constante. Lá, esse novo P é linear. Aí sobraram 3, certo? Quando a tensão é zero, a potência é zero. Então, esse gráfico aqui também não pode. Por quê? Porque ele está partindo daqui, ó. Né? Quando a tensão zero, você já tem potência? Não. Então, não pode também. Tá? E aqui embaixo você tem o D e o C. Como você vai ter aqui um crescente ao quadrado, né? Você tem como se fosse lá o coeficiente, né? O A positivo, né? Então, você vai acabar tendo a alternativa C,
ok? Que seria a boca da parábola para cima, beleza? Então é pegar qual a função que o gráfico diz, analisar essa função matematicamente, beleza? Isso aqui já vai fazer uma continha em cima dessa relação de potência e resistência. Então ele fala assim, observe a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas do manual lá de instruções do fabricante de uma torneira elétrica, ok? Aí tem vários dados, só que ele vai querer saber o seguinte, ó, considerando que o modelo de maior potência, então vamos lá, maior potência da versão 220, ó, versão 220, maior potência é o quente, ó. Aqui. Foi inadvertidamente conectado a uma tensão de 127 volts, ou seja, ele tinha que ter sido ligado no 220 volts. Mas ele foi ligado no 127 volts. E que ele está configurado para trabalhar lá no quente, né, na potência máxima. Qual o valor da potência ao ligar a torneira? Então você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente acabou de ver no exercício anterior que a relação entre potência e diferença de potencial é uma relação quadrática. É isso aqui, ó. P igual ao quadrado sobre R. Tá? O exercício não fala, mas a gente tem que levar em consideração que essa é uma resistência ohmica. Tá? Se ela é uma resistência ohmica, ela é constante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que o valor dessa resistência ela é a razão entre U quadrado sobre P. Tanto se eu ligar numa tensão quanto se eu ligar na outra. Ok? O que você não pode fazer aqui? Uma regra de 3. Porque regra de 3 a gente faz para funções lineares. Tá? Aqui não é linear. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai escrever U1 ao quadrado sobre P1 é igual ao U2 ao quadrado sobre P2. Pronto. Tá? Aí a gente só vai substituir. Então, olha só. O que eu deveria ter? Eu deveria ter 220 volts fornecendo uma potência de 5.500. Enquanto os 127 volts vai fornecer uma nova potência, que eu chamei de P2. Se você efetuar aí os respectivos cálculos, você vai chegar aí que o P2 ele vai te dar aproximadamente, tá? 1.833 watts, ok? Isso vai mandar você para a alternativa A, beleza? A gente se vê aí na próxima. Até mais.